que é imunidade de rebanho? Muito se tem falado sobre isso na mídia. É um termo que foi emprestado, aliás, é um termo muito utilizado quando a gente pensa em vacina. Ou seja, quantas pessoas eu preciso vacinar, imunizar, para que esse vírus, para que essa doença seja contida? Quando eu penso na gripe, às vezes eu não preciso vacinar 100% das pessoas para que o vírus fique um pouco sem ter para onde ir. Veja, quando eu penso em imunidade de rebanho, eu estou pensando nessas pessoinhas aqui. Esse ficou doente. Esses 3, eles não têm anticorpos, não pegaram a doença, não foram vacinados. Então, eles têm uma probabilidade muito grande de, em contato com o doente, pegar a doença também. Agora, se este daqui, for vacinado, esse for vacinado, esse for vacinado, esse daqui pode andar sem a vacina, que também não vai ficar doente. Inclusive, tem alguns homeopatas e pessoas negadores da ciência que falam, eu nunca tomei vacina e tô ótimo, nunca tive nenhuma doença. Agradeça as outras pessoas que tomaram a vacina e fizeram com que o vírus travasse. Você é uma pessoa aqui nessa casa que não tomou a vacina, mas toda a sua vizinhança tomou, por exemplo. Todos os seus vizinhos estão com a vacina. O vírus vai tentar chegar no seu bairro e não vai conseguir achar um pulmão ou qualquer outra via de infecção que seja essa doença. Então, ele não vai conseguir chegar até você. Você foi protegido pelo rebanho. Por isso que é imunidade de rebanho. Muitas pessoas em sua volta que não vão pegar a doença também não chega em você. Para o Covid, também tem essa ideia. A imunidade de rebanho. Quantas pessoas precisariam estar doentes no Brasil para que aqueles que não pegaram a doença fiquem um pouco mais despreocupados? A ideia, a princípio, era que 60% a 70% da população tivesse tido contato com Covid. Os estudos recentes apontam que isso pode mudar, na verdade isso pode ter caído. Tem estudos apontando que entre 30% a 50% da população precisa ter tido contato com Covid para que exista uma imunidade de rebanho. Mas espera lá que essa notícia não é tão boa assim. A gente está pensando em um grupo homogêneo. Todo mundo tivesse o mesmo tamanho e a mesma cor. A sociedade não é assim. Existem diferenças na taxa de contágio. Imunidade de rebanho depende da taxa de contágio. Ou seja, eu morar numa favela, eu ser pobre, eu morar num lugar com uma alta densidade, a minha taxa de contágio vai ser maior do que em outro lugar. Uma pessoa numa favela transmite para 3, para 5. Um doente significa que amanhã eu vou ter 5 doentes. Num outro lugar, uma pessoa doente significa uma pessoa doente amanhã, uma outra pessoa doente amanhã. Então, a taxa de contágio varia de comunidade. Ou seja, existem limitações nesse tipo de estudo. A vacina, ela dá uma imunidade de rebanho mais confiável. Por quê? Eu sei a duração daqueles anticorpos, a vacina foi testada, foi avaliada, tudo isso. Não necessariamente a gente pode afirmar que uma pessoa que teve contato com a doença está realmente imune. Ou seja, vamos supor que 50% da população hoje no Brasil tenha tido contato com o Covid. 50%. Será que esses 50% realmente estão imunes? Ou será que 10% deles não podem pegar a doença de novo? A gente não sabe. Parece que as pessoas com sintomas mais leves
possuem uma menor quantidade de anticorpos. Mas a gente também sabe que a defesa contra o Covid não é feita só por anticorpos. É feita por célula T, por uma célula que vai lá bater na outra célula, bater na célula doente, matar a célula doente. Porque eu tenho uma célula minha que está infectada com vírus. Ela tem que morrer. Tem outras células que vão lá matar ela. Então, não é só anticorpo. Aliás, quais anticorpos são? A gente tem vários tipos de anticorpos. Então, existem algumas incógnitas ainda. Algumas linhas de pesquisa que estão sendo feitas. Eu não posso afirmar, eu não posso guiar uma política pública por causa de um conceito desse, de imunidade de rebanho. Porque isso muda. Existem cidades no Brasil que 20% das pessoas já têm anticorpos, já tiveram contato com a doença. Nesse cálculo, então, que 40% das pessoas precisam estar doentes, aproximadamente, para atingir uma imunidade de rebanho, pegando por base o estudo N, eu precisaria de mais 20% das pessoas acometidas pela doença. Isso é um número muito grande de mortos. A gente não pode querer que 50% dos brasileiros peguem o Covid para eu ter uma imunidade de rebanho. Porque o preço disso é genocídio. O preço disso é morte. Muita morte desnecessária. Quando a gente pensa em imunidade de rebanho e pensa que a nossa esperança seja alcançar essa imunidade de rebanho, porque se eu tenho cidade que está com 20%, então mais um pouquinho ali, uma hora a gente vai chegar nisso, isso é uma notícia boa. Não, não é. Isso mostra pura e completa incompetência. É o pior cenário acontecendo. Isso deveria e deve ser criminalizado. Os responsáveis por isso. E vocês sabem de quem eu estou falando. É do presidente. Porque hoje ou ontem mesmo saiu uma reportagem com o Bial. Com um infectologista, com um especialista, mostrando que ele estava no Ministério da Saúde, assim como outros técnicos, e eles tinham capacidade de não deixar chegar a 100 mil mortos. Até porque em março eles sabiam que chegariam a 100 mil mortos. Se deixasse a doença seguir o curso natural da doença, né? Deixasse a doença, deixa a doença aí, uma hora ela vai embora. Tem um estrepe enorme no meu olho, mas eu vou ignorar. Uma hora vai embora essa doença. É o pior cenário possível. Tinha que ser feito, não foi feito. O Bozo atrapalhou o Ministério da Saúde, demitiu gente, exonerou gente, colocou um monte de camisa de azeitona lá, pior ainda, que não faz nada e só atrapalha o serviço. Então, ele é o responsável por essas mortes. Ele é o genocida do Brasil. Ele está matando todo esse número de pessoas desnecessariamente. A gente está sendo um exemplo para o mundo da história natural da doença do Covid. Outro detalhe, para eu pensar em imunidade de rebanho, eu falo numa população homogênea. As pessoas não são homogêneas. As pessoas, algumas têm mais doenças, comorbidades, hipertensão, diabetes, a idade que varia, as condições sociais, as condições ambientais que ela vive, os pobres que vão morrer mais. Eu pensar em imunidade de rebanho e escolher isso como política pública que nem foi feito no Brasil, é eu assinar que eu quero matar os vulneráveis, que eu quero matar os mais pobres, que eu quero matar as pessoas que estão numa região do país que a taxa de contágio é maior. Porque num lugar que a taxa de contágio é maior, eu não preciso de 40% infectado. Eu preciso de 80% infectado, de 70%. Isso varia.
Isso varia. Numa favela, por exemplo, não vai ser 20% de infectados que vai proteger os outros que não foram. É inconcebível, é impossível expressar como é que a gente pode, numa pandemia dessa, com 1.000 pessoas morrendo por dia, continuar com um pirracento com uma criança de presidente. Como é que a gente pode, com mais de 1.000 mortes por dia no Brasil, ficar sem Ministério da Saúde? Como é que pode a gente não ter ministro da Saúde? Como é que pode a gente não ter corpo técnico? Como é que pode ter o corpo técnico trabalhando? Eles não estavam fazendo nada a não ser trabalhar e foi desmantelado tudo. Foi assinado a morte desses brasileiros. Não foi o Covid que matou eles. Não foi. Voltei aqui para dar um aviso muito importante. O livro Pandemia e Pandemônio, Ensaios sobre Biopolítica no Brasil. Esse livro você encontra gratuitamente no site do Cefa, Cefa com C de casa, www.cefa.pro.br. Esse livro eu organizei junto com o professor Paulo Giraldelli. E vocês vão encontrar lá uma série de autores, inclusive autores da minha área aqui na divulgação científica, e um livro que eu espero que você leia e que você goste.